Portanto, qual é a preocupação dos portugueses em relação às Minas Gerais? Muito simples, explorar ao máximo. Você deve se lembrar que o principal imposto da região das Minas Gerais era, isso mesmo, era o quinto, equivalente a 20% da produção. Acontece que o contrabando, né, a sonegação, você sabe o que é sonegar? Sonegar é deixar de pagar imposto. A sonegação era muito grande. Os mineradores encontravam certa quantidade de ouro e entregavam a Portugal uma quantidade pequena. Você já deve ter estudado na aula de economia mineradora que o governo português, para impedir, para dificultar o contrabando, tomou algumas medidas. Uma delas foi a criação das casas de fundição. Lembra? Isso mesmo. As casas de fundição, elas foram criadas com qual objetivo? Transformar o ouro em pó em barras de ouro. E nesse momento se dava a quintação, ou seja, a cobrança do quinto. Aquele imposto que equivalia a 20% ou um quinto do que era produzido. Os mineradores que estavam acostumados a dar 1, 2, 3%, quando davam, agora iam ter que pagar 20%. Sem contar que Portugal ainda tinha produtos que eram monopolizados, os preços eram altos, a falta de liberdade de circular pelas Minas Gerais, enfim, tudo aquilo que a gente chama de uma opressão colonial. Filipe dos Santos, então, liderou um movimento pressionando o governador local a não criar as casas de fundição, 1720. Mas o governo português não gostou nada da ideia. Logicamente, você vai perceber, o governo reprimiu a revolta, prendendo, né, o líder Filipe dos Santos, e as casas de fundição foram criadas. Com isso, a gente encerra a quinta e última revolta nativista dessa parte da nossa aula. Vamos estudar agora as revoltas separatistas, aquelas revoltas que defenderam a separação do Brasil de Portugal. Vamos nos localizar na época, segunda metade do século XVIII, mesma época que está acontecendo a Revolução Francesa. Portanto, você vai se lembrar que nesse momento rola iluminismo, isso mesmo, aquela ideia de liberdade, igualdade, que ocorreu na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Aqui, nós tivemos reflexos disso. Por que nós tivemos reflexos disso? É fácil imaginar. O Brasil não tinha universidade. Portanto, os brasileiros, para estudar, tinham que ir para a Europa, principalmente. Alguns foram até para os Estados Unidos. E quando chegavam lá, eles tomavam contato com as ideias do iluminismo. Você lembra dos pensadores do iluminismo? Isso mesmo. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert. Esses pensadores influenciavam os estudantes, os intelectuais, e esses movimentos, os movimentos separatistas, acabaram sofrendo a influência do iluminismo. Observe no mapa as 4 revoltas separatistas. A primeira aí, Inconfidência Mineira. O próprio nome já diz, região das Minas Gerais. A segunda, Conjuração Carioca. Também já dá para deduzir que foi no Rio de Janeiro. A terceira, a Conjuração Baiana, na Bahia. E a quarta, a Insurreição Pernambucana, que eu nem vou te contar, ocorreu em Pernambuco. Vamos estudar cada uma delas, começando pela Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira, você sabe, é aquele movimento do Tiradentes. E nossa produção foi às ruas para ver se o povo está ligado nesse assunto. Vamos ver? O Tiradentes era um herói ou foi um bode expiatório? Na minha opinião, era herói. Foi um herói. Porque ele foi um desbravador, lutou, até que foi extremamente radicalizado com a decapitação dele e tal. Isso. Pra você, ele é um herói? Para mim, ele é um herói. Dizem que foi um herói, né? Deve ter sido um herói. Você acha que foi um herói mesmo? Acho que foi um bode expiatório. Por quê?
Porque todos os heróis acabam se tornando os bodes expiatórios. Eles sempre são usados como bodes expiatórios. Na história acaba virando herói. Mas se a gente for ver a fundo, muita gente se safou por eles. Bode expiatório para mim. Foi usado, claro, no movimento, tanto que ele foi traído, né? Eu acho que foi um herói. Pra mim foi um herói. Eu acho que foi um herói. Você concorda? Também. Para você ele foi um? Herói. A nossa enquete perguntou se Tiradentes foi herói ou bode expiatório, né? Não sei se você reconhece o conceito bode expiatório. Ele é usado quando alguém paga pelos outros, ou seja, um monte de pessoas fez alguma coisa, mas apenas um pagou, que é o caso do nosso amigo Tiradentes, né? Mas por que será que ele acabou virando herói? Antes de responder essa questão, vamos deixar você curioso, vamos ver as causas da Inconfidência Mineira. O primeiro motivo está ligado à decadência da mineração. Uma forma assim bem esquemática para você visualizar o processo minerador, eu costumo identificar assim, só em termos esquemáticos, que a mineração ela vai ter início, a exploração mesmo, no início do século XVIII, 1701, 1702, seu apogeu em meados, né, dá para fazer uma parábola, em meados do século XVIII, 1754 é o apogeu, ó, 1702, subiu até 1704, a partir de 1704, segunda metade do século XVIII, nós temos a decadência da mineração. A Inconfidência Mineira está em 1789. É fácil de memorizar, é o mesmo ano em que está ocorrendo a Revolução Francesa. Se liga que quem vai influenciar a Inconfidência Mineira vai ser principalmente a Revolução Americana de 1776. Mas a Inconfidência Mineira foi no mesmo ano da Revolução Francesa, em 1789. Nesse momento, a mineração está em decadência. E como é que ficou a situação portuguesa com a decadência da mineração? Você já respondeu. Portugal entrou em crise. Se liga nisso, é só prestar atenção. O governo português, ele é explorador do Brasil. É uma relação parasitária. Portugal explora o Brasil, sempre que o Brasil tem riquezas para fornecer a Portugal, Portugal melhora de vida. Quando o Brasil entra em decadência, Portugal também empobrece. Portugal passa por situações financeiras complicadas. E aí, o que o governo português vai fazer conosco? Aumentar a opressão colonial. É a segunda causa. Como é que foi essa opressão? Você já deve ter estudado a Era Pombal. Lembra da Era Pombal? Pombal fez o quê? Ele mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Ele expulsou os jesuítas, ele tomou várias medidas, né? Criou companhias de comércio, várias medidas para fortalecer o governo português. Mas a mais grave, que afetou duramente as Minas Gerais, vai ser a criação da derrama. Lembra o que era a derrama? Isso mesmo, aquela cobrança forçada dos impostos atrasados. Estabeleceu-se que 1.500 quilos anuais tinha que ser entregue, tivesse ou não ouro. E, se o Brasil não mandasse para lá essa quantidade, o que ficasse faltando podia ser tomado na marra. Além disso, o alvará de 1785 proibia manufaturas no Brasil, de forma que os brasileiros, os habitantes também de Minas Gerais estavam sujeitos a isso, tinham que pagar caro em Portugal para conseguir manufaturas. Toda e qualquer roupa tinha que ser comprado lá de Portugal. Bom, junta então a decadência da mineração com a opressão colonial, falta só a gente botar aquele ingrediente que aparece nas revoltas, né, que é uma ideologia. E qual é a ideologia que vai rolar nesse momento? Já comentei, você lembra? É do iluminismo. Defendendo ideias de liberdade, ideias de igualdade, nós vamos ter o campo preparado para as revoltas. E quais eram os objetivos dos inconfidentes, como eles ficaram conhecidos, né? Alguns autores não gostam muito desse termo, né? Além de Inconfidência Mineira, também podemos chamar de Conjuração Mineira, o movimento, né? Mas os conspiradores, né, que queriam separar o Brasil de Portugal, quais eram os objetivos dele? Observe aí os objetivos. Fim do Pacto Colonial, proclamação da República, desenvolvimento das manufaturas,
e criação de uma universidade. Quem eram os conspiradores? Eles eram pessoas, né, de camadas mais favorecidas. Podemos dizer que esse movimento é elitista. Nós temos mineradores, nós temos intelectuais, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, grandes poetas, né? Nós temos militares, é aí que aparece o Tiradentes, ele era um alferes, seria mais ou menos hoje em dia um suboficial, um tenente, né? Nós temos clérigos, representantes do clero, que também apoiaram este movimento. A consequência, você já deve lembrar, né? Houve uma delação. Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos conspiradores, mas também alto devedor do governo português, resolveu denunciar o movimento em troca do pagamento das suas dívidas e os conspiradores foram presos. Lembra da enquete? Vamos ver como é que foi solucionado o problema. O governo português tinha muita gente da elite para punir, foram presos, levados para o Rio de Janeiro e saiu uma primeira condenação em que vários deles seriam mortos. Foi desespero total. Choradeira, pedidos de perdão, né? Um só cara não se submeteu a isso. Segundo a história conta, Tiradentes foi o único que se manteve firme nos seus ideais. Dizem também que ele era o mais pobre, o menos importante, ele não vinha de família ilustre. No final das contas, os membros da elite acabaram sendo condenados com uma pena de degredo. O que é isso? Expulsão do Brasil para a África. E apenas um pagou com a vida. Vamos ver qual foi a sentença de morte de Tiradentes? Preste atenção. Portanto, condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, alferes, que foi da tropa paga da capitania de Minas, a que com baraço e pregão seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, aonde em o lugar mais público dela será pregada em um poste alto, até que o tempo a consuma.